receber Gabriel Galípolo, secretário executivo do Ministério da Fazenda. Vão estar nessa conversa Rafael Cariello e Ana Clara Costa, da revista Piauí. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos que estão aqui. Eu estou aqui com o Gabriel Galípolo, secretário executivo do Ministério da Fazenda e recentemente indicado para a diretoria de política econômica do Banco Central. E a indicação dele vai ser apreciada pelo Senado nas próximas semanas, dia 27 de junho, precisamente. E estou aqui com meu colega Rafael Cariello, jornalista e escritor. Obrigada por vocês terem vindo aqui hoje, nesse dia tão cheio de acontecimentos em Brasília. Obrigada, inclusive, Galípolo, por estar aqui hoje, que eu sei que... Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês, agradeço a todos. Obrigado. Bom, Galípolo, como você sabe, o nosso encontro tem como tema a máquina pública, e você sempre trabalhou no setor privado, assim, na maior parte do tempo. Houve um período em que você trabalhou no governo Serra, em São Paulo, mas, na maior parte do tempo, você, como presidente do Banco Fator, trabalhou no setor privado, e fundou a sua própria consultoria e tudo mais. E aí você chega em Brasília esse ano, né, como secretário executivo, e eu queria que você começasse falando assim, qual foi a tua reação ao encontrar a máquina pública, de fato, em toda a sua dimensão, assim? O que você enxergou ali? O que te surpreendeu por ser muito mais complexo do que você imaginaria que fosse? E até o que te surpreendeu por ser, talvez, um pouco mais simples, caso exista essa situação, assim? Ótimo. Eu acho que tem coisas que são semelhantes, que dá para utilizar, e tem coisas que é quase que virar um espelho, assim, uma chave completamente oposta, né? Quando a gente está numa empresa e você está na direção da empresa, claramente você tem mais possibilidade. Às vezes você vê você entrou numa nova gestão, você fala, vou tentar fazer uma mudança de cultura, e tem um planejamento longo para fazer uma mudança de cultura. E aí, às vezes, você tem que trocar não só a cultura, mas também peças-chave dentro da empresa. No caso do governo, é um transatlântico. Então, assim, a possibilidade de você conseguir dar um cavalo de pau num cenário curto é bem menos provável, né? E até você tentar fazer alguma mudança de cultura mais profunda como essa. Então, desde o início, eu vim muito com uma ideia de que existiam metas ou missões específicas de que você precisaria extrair neste período ou alcançar nesse período, e que é um esforço menos de tentar ficar forçando uma imposição, como você costuma fazer meio de cima para baixo, como é numa empresa, e mais um processo de como é o caminho mais eficiente, vamos dizer assim, ou de menor resistência, para você conseguir extrair aqueles resultados com a máquina que você encontra e com a equipe que você tem à disposição. No caso da Fazenda, especificamente, ela tem carreiras muito bem consolidadas, com profissionais de altíssima competência mesmo, assim, né? O que talvez até quase contraria a teoria econômica, porque você encontra diversos profissionais com um nível altíssimo de qualificação, que, se estivessem em iniciativa privada, estariam com uma remuneração muito mais alta, mas que topam e estão lá trabalhando jornadas de trabalho, muitas vezes de final de semana, madrugada adentro, exclusivamente pela satisfação de ver a coisa andar. Então, é uma coisa bastante interessante de ver o nível de dedicação. E que te surpreendeu positivamente, muito digamos, positivamente. você não imaginava? Muito positivo. Assim, a gente escuta, a gente tem alguma... Não era uma coisa tão distante para mim, mas ver de perto isso, assim, com o jeito que a gente vê, realmente é muito interessante. Existe um outro lado, que é um lado meio de diálogos e articulações, que, nesse caso, eu acho que guardou algum tipo de semelhança. Em que sentido? Eu acho que utilizar uma coisa que eu já fazia um pouco na iniciativa privada, que é tentar dar o máximo de transparência nesse diálogo possível, ou seja, você fazer, para mim, pelo menos, o que coube a minha parte de fazer a parte de política, é muito menos você tentar o tempo todo estar agradando e muito mais você ser frontal e transparente. Ou seja, você ter uma boa relação não significa necessariamente que você vai concordar em tudo com todos os seus interlocutores.
mas que, se você quiser ter uma boa relação e que ela seja longeva e tenha uma boa possibilidade de uma relação harmoniosa, que você seja transparente e diga, bom, isso aqui eu não concordo, a gente tem uma posição contrária neste sentido, e que também o outro lado passe a fazer isso com você, te comunicar toda vez que vai ter uma posição contrária ou algum tipo de divergência. Isso se mostrou, pelo menos até agora, nesses 5, 6 meses, uma boa estratégia de estar o tempo todo tentando ser frontal nesse diálogo. Legal. E, secretário, deixa eu perguntar uma coisa para você, chamar de você. Obrigado. A gente ouviu hoje, a gente discutiu aqui vários pedaços da máquina pública brasileira, pedaços que às vezes foram muito duramente atacados e desmontados. IBAMA, IPEA, pedaços que sofreram no governo anterior, que tinha uma postura, às vezes, de desmonte da máquina pública mesmo. Só uma curiosidade, e acho até que talvez não tenha acontecido, mas houve algo desse tipo que você encontrou no Ministério da Fazenda, quer dizer, algum tipo de desmonte da máquina ali, ou não? Ou lá foi poupado? Então, na Fazenda é um cenário bastante particular, porque vocês lembram que a Fazenda agregava vários desses ministérios. Então, o que acabou acontecendo foi meio... pior do que trocar o pneu com o carro andando. Era meio que correr uma maratona e fazer uma cirurgia ao mesmo tempo, porque a gente estava ali implementando vários dos projetos. Vocês vão lembrar que o governo meio que começa na transição. Eu até venho para Brasília, acabo ficando por aqui direto na transição, por causa do tema da PEC da transição. Então, a gente já estava ali discutindo e já entra tendo que debater e implementar várias medidas ao mesmo tempo que a gente está desmembrando o Ministério em vários outros ministérios e está se definindo os organogramas. Esse foi um dos temas de bastante agonia minha no início, de quem veio de um outro mundo que precisava ver o organograma ali com bastante clareza para conseguir entender. Mas a gente tinha que fazer essa divisão e, durante algum tempo, algum tipo de situação meio provisória, onde um outro ministério faltava um pedaço operacional dele que ele precisava tomar emprestado aqui do Ministério da Fazenda, ainda Ministério da Economia na época, para poder implementar. Então, eu acho que o de início, que foi muito singular, foi pegar uma transição que veio com a particularidade desta transição, onde já começa antes boa parte do diálogo com o Legislativo, que foi realmente quem garantiu ali a transição naquele momento, fazer o desmembramento, com ministérios, por exemplo, o Ministério do Planejamento, a ministra, vocês vão lembrar, a Simone é uma das últimas a ser anunciada. Então, a gente permanecia com algum diálogo sobre qual que ia ser a estrutura do Ministério do Planejamento, sem ter definido quem era o ministro da pasta. Então, tinha uma série de particularidades ali que trouxeram uma complexidade adicional no processo. E só uma curiosidade, uma historinha. O senhor podia contar para a gente os 2 convites, porque foram 2, né? Quem te chama para o trabalho de transição e que missão te foi dada quando você foi chamado, e como que foi como que foi o outro telefonema, imagina o telefonema do ministro Haddad? Foram 2 processos mesmo, assim. Aqui, desde o início, a minha entrada é uma entrada um pouco curiosa no processo como um todo, dos diálogos que eu tinha com o próprio presidente e, a partir daí, alguns diálogos com o mercado. E os diálogos com o ministro Fernando Haddad, que eram diálogos que iniciam por questões acadêmicas e depois acabam derivando para as questões políticas. E aí, durante a transição, eu já guardava uma relação já de amizade antiga com 3 dos 4 que estavam integrando ali a equipe de transição na área econômica. E aí, depois, acho que passa uma semana ou 2 semanas, o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, hoje me liga para convidar, que era o coordenador, para participar da equipe de infraestrutura. Eu inicio participando da equipe de infraestrutura. E aí, mesmo antes de receber o convite, o presidente Lula me convida para uma reunião que está a equipe econômica da transição, que são o Guilherme Melo, o Nelson Barbosa, o Pércio e o André, no hotel, junto com o Fernando e eu. Nós participamos dessa primeira reunião. E aí, depois, vem o convite do Fernando, e junto com o presidente, para que eu viesse para a Secretaria Executiva. Ainda só complementando um pouco, já que a gente está falando desse assunto de transição e dessa sua entrada no governo, você acabou... Posso falar você também? Desculpa, já fui falando aí. Você acabou atuando, tendo essa atuação mais política, digamos, dentro do Ministério, se relacionando muito com o Congresso, enfim, com o meio empresarial.
E no governo anterior, essa não era bem a função do secretário executivo, Marcelo Guaranis, no caso, né, que ficava ali mais dentro da burocracia da pasta. Então, de certa forma, foi uma inovação ali o que você empreendeu, talvez por uma questão de que havia uma demanda para isso, né? Caso a sua indicação para o Banco Central seja aprovada, você sai do Ministério da Fazenda e a pessoa que vai assumir o seu lugar também vai ter essa prerrogativa de manter esse relacionamento, ou talvez a partir de agora o ministro possa... O Fernando é muito bom de grupo, né? O Fernando é muito bom de montar time. E realmente lá na Fazenda a gente joga muito junto, todo mundo ali mesmo. O Dario tem experiência nisso, o Dario é alguém que já passou por governo, já passou também pelo setor privado, e acho que ele tem condição de desempenhar com muito mais desenvoltura que eu as duas funções. E aquilo que você falou, acho que tanto aqui quanto na transição, sendo muito sincero, antes ainda, na eleição, eu diria, eu acho que 90% do meu trabalho era menos um trabalho de economista, enquanto você ter alguma ideia que é absolutamente inovadora, ou trazer alguma coisa que ninguém conhece, ou alguma coisa de sentido. E eu fui percebendo, acho que um tema que vocês vão dominar muito melhor do que eu, que é o problema da comunicação hoje em dia, que eu tinha que ter um papel quase que de tradutor ali. O que eu aprendi nas reuniões, fazendo as reuniões com esses diversos universos diferentes ali, né? Que a coisa do grau de conflagrada que estava a sociedade, espero julgar no passado isso, mas algumas palavras viraram palavras gatilho. Você usava alguma terminologia específica e imediatamente aquela terminologia ou palavra era identificado com um grupo oposto. E aquilo... Qual palavra, por exemplo? Qualquer uma. Assim, a gente pode falar, por um lado, teto de gastos, ou, por um outro lado, subsídio. Palavrão, assim, né? Teto de gastos, para um lado, ou subsídio para o outro, podia virar rapidamente uma reunião, que era uma reunião muito civilizada e tranquila, virava um Twitter. Você fala assim, como é que eu vim parar no Twitter? De repente, tudo bem. Se eu usar uma palavra inadequada, aquilo degenerava para um grande problema. Então, eu acho que o treinamento que eu tive ali naquele momento foi entender que, muitas vezes, se a gente conseguisse encontrar a forma adequada de transmitir aquela mensagem, quando você ia descendo para um nível de problema prático, efetivamente, a distância a ser coberta era menor, sabe? Para você conseguir chegar a algum nível de consenso e construção. E eu acho que isso se estendeu ao longo do início do governo, né? Porque, vamos pegar o caso do antes arcabouço fiscal, agora novo regime fiscal sustentável. Estou aprendendo as nomenclaturas. Vou atualizar aqui nas minhas perguntas. Se a gente pega esse caso, por exemplo, eu vejo muitos amigos mesmos fazendo críticas, às vezes, eu teria feito assim, eu teria feito assado, e muitas vezes para um lado e para o outro, né? A percepção que desde o início a gente tinha que ter aqui não é uma banca de doutorado. Ninguém veio aqui para implementar a própria ideia. Eu vim aqui para mostrar qual é a ideia genial que eu tive e impor... Não, o arcabouço, ou o novo regime, ele é uma fotografia, um registro da composição de forças que foi eleita no final do ano passado. Então, o que talvez tenha de especial no Ministério da Fazenda, coordenado pelo Fernando Haddad, né, e pelas pessoas que estão lá, é um grande apreço pela democracia. A democracia como um valor maior mesmo. Então, assim, e talvez a economia de todos os ramos do conhecimento seja aquele que se pretendeu mais traçar uma linha onde ela fala, bom, aqui eu quero interditar um espaço de debate público, porque aqui existe uma coisa que só os economistas entendem, e a gente, muitas vezes, usa uma linguagem própria para deixar aquela comunicação mais hermética e mais difícil, e se encastelar. E a intenção, desde o início, era o contrário. Assim, não, vamos tentar trazer o máximo de coisas para a luz do sol e fazer esse debate da maneira mais republicana possível, né? Então, acho que, desde lá e agora também, o que você estava colocando como uma interlocução política, está muito associado a essa tentativa de um exercício de encontrar o vocabulário adequado, a terminologia adequada para encontrar um caminho mais curto de produção de consensos e convenções. Avançando um pouco no início do governo, a reoneração dos combustíveis foi considerada
a primeira vitória, digamos, do ministro Haddad dentro do governo, e foi muito elogiada pelo temível mercado, né? E, enfim, essa reoneração aconteceu depois das muitas desonerações feitas pelo governo Bolsonaro durante a campanha eleitoral, né? E depois veio a tributação do comércio eletrônico com a China, aquele caso da Shein, que também foi elogiada, considerada necessária. Essas duas medidas, no entanto, elas são muito impopulares, né? Porque envolvem possível aumento de preço. E também, não à toa, a tributação do comércio eletrônico foi revista. Diante disso e do desafio que esse governo tem de promover o crescimento, de promover a melhora da renda das pessoas, como que a gente pode fazer o que tem que ser feito no âmbito de receita e de despesa, se os governos raramente querem assumir o ônus de medidas impopulares? Ótimo. Eu acho que tem uma colocação que você fez que me lembra de algo que eu devia ter respondido para você, que é a questão do volume das desonerações fiscais que foram feitas ao longo do ano passado. Acho que, talvez, conforme o tempo vai ampliando, a gente vai cada vez mais olhar para o que foi feito e falar... Porque acho que tinham coisas que eram impensáveis que foram feitas. Assim, nem se cogitava fazer. E, realmente, a recomposição disso é um tema de desmonte, como você usou a expressão, que eu acho que vale a pena a gente sublinhar. A outra coisa que você está colocando é a gente trazer esses debates que são relacionados ao que a gente chama dos gastos tributários. E aí eu também acho que aquele debate sobre trazer a coisa para a luz do sol está sendo muito importante. Por quê? Eu acho que faz alguns anos que tem uma narrativa dizendo o seguinte: olha, o povo ou a sociedade não cabe no orçamento. O povo ou a sociedade não cabem no orçamento. E de alguma maneira, se tratou de níveis diferentes, ou como se fossem questões diferentes. O gasto, por exemplo, com um programa de transferência de renda, seja no Farmácia Popular ou seja no Bolsa Família, e aquilo que é um gasto tributário, que é algum tipo de isenção fiscal ou um programa de incentivo para um setor específico da economia. Os dois são gastos. Os dois são gastos que precisam ser trazidos para a sociedade decidir. A função da Fazenda não é impor qual é o caminho que a gente entende que é o melhor, mas muitos dessas renúncias fiscais e gastos tributários que existiam não eram claros nem para tributaristas. Tem amigos meus que são especialistas no setor, que algum dos temas, como o tema que a gente teve a vitória no STJ, demoraram 3, 4 dias para entender o tamanho do impacto do que é que a gente estava falando. Então, esse tipo de gasto que fica opaco, que fica pouco claro para a sociedade, que eu acho que a economia e a Fazenda têm a obrigação de conseguir, e com a ajuda da imprensa, que é essencial nesse processo, de poder deixar mais claro isso, né, senão não se concretiza o processo, para que a sociedade entenda quais são, aí é um termo que a gente sempre usa na economia, os chamados trade-offs, né, que existem. Então, na economia, uma coisa que a gente entende rápido é: nenhuma decisão vai ser unanimidade positiva. Jamais. Porque você está mexendo com um conflito distributivo. Então, toda decisão vai ter ônus e bônus, risco e prêmio. Isso está muito presente na economia o tempo todo, né? O que não cabe é a economia achar que quem entende disso são só os economistas e cabe a gente fazer essas escolhas pela sociedade. Então, todas essas medidas que você comentou são medidas que podem ser impopulares para uma fatia, uma camada da população. Mas é importante que a gente traga números sempre para poder esclarecer. Então, quando você está falando de uma renúncia fiscal, por exemplo, como é o caso dos combustíveis, e você passa a comparar, será que faz sentido eu subsidiar combustível fóssil? Será que faz sentido eu abrir mão de uma renúncia fiscal que daria para eu construir 3 ou 4 linhas de metrô nas principais regiões metropolitanas do país, construir 50 hospitais com mais de 500 leitos hospitalares, colocar uma dezena de milhões de crianças na escola? Então, essas discussões que precisam ser colocadas de maneira clara para que a sociedade possa entender quais são as escolhas que estão sendo feitas e qual é o caminho que a gente está querendo trilhar enquanto sociedade. Secretário, sobre a questão de escolhas, orçamento, e também sobre essa questão que você colocou, que eu gostei, que é de dizer, olha, bom, e é verdade, quer dizer,
o arcabouço fiscal, desculpa, eu ainda estou com esse nome. O arcabouço fiscal é o acordo que podemos chegar, e é assim em política, tudo bem. Mas eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com as suas ideias e com o arcabouço fiscal. E com a possível coincidência ou não entre as duas coisas, onde tiver divergência, onde tiver coincidência. Eu li lá 2 livros seus, que você escreveu com Beluso, né? Foi você, então, que Fui leu eu. os 2 livros. Não, os livros são legais, muito bons. Eu li 2 só, são 3, não é isso? Eu não li. Insônia, alguma coisa desse tipo. E tem um que é incrível, porque o mais recente se chama Dinheiro. Qual é o subtítulo? O Poder da Abstração Real. Pronto, você vai cuidar de dinheiro agora para todos nós, vai ser diretor de política monetária. Muito bem, nos 2 livros, você fala uma coisa que eu acho que na verdade, eu acho que todo mundo concorda, só coloca de maneiras diferentes, e gera muita discussão e polêmica, mas vou começar por aí, que te incomoda muito, como incomoda um certo grupo de economistas brasileiros, eu entendo esse incômodo, a comparação, a metáfora entre o orçamento nacional e o orçamento familiar, não é isso? Fala, não é a mesma coisa, porque existe esse discurso, é um discurso que as pessoas usam para tentar facilitar, traduzir para as pessoas, falam, não pode gastar o que não tem, em casa a gente poupa se precisar, e vocês ficam muito incomodados, que falam, é diferente, porque o orçamento nacional, e repito aqui as suas palavras, o Estado é o único agente capaz de emitir o meio de pagamento que liquida as suas próprias obrigações. Então, ele pode ou emitir títulos, ou fazer dívida, ou imprimir moeda, se for o caso. Isso é um fato, ninguém discorda disso. Isso pode ter custos, se a gente estiver perto da capacidade plena, se a gente não tiver, isso vai dar inflação, se não, pode seguir. Eu fiz esse preâmbulo gigante pelo seguinte, lendo isso e entendendo isso, quer dizer, o Estado pode, em determinadas circunstâncias, ou seja, quando houver capacidade ociosa, quando você tiver pessoas desempregadas, máquinas desempregadas, você pode fazer dívida, se quiser, né? Isso não vai ter consequências ruins maiores. Isso não vai... Ou iguais para uma família. Perfeito, iguais do que seriam para uma família. É possível, existe esse recurso. A minha conclusão, mas pode ser que eu esteja errado, ao ler isso, é que, se você segue essa lógica até o fim, então, a tão preocupante relação dívida-PIB, só o número, o nível, não é tão importante assim, porque o importante é quando é feito essa dívida ou não. Então, minha pergunta para você é, e a relação dívida-PIB é uma preocupação central do nosso arcabouço fiscal. Perfeito. Não, eu acho que a sua Qual a pergunta importância é maravilhosa. Eu vou tomar um pouco mais de tempo aqui, vocês me cortam, eu começar a ficar muito chato. Eu acho que o primeiro ponto que você coloca, que é o fato de que uma economia nacional não pode ser comparado com uma economia de uma casa, e aí eu volto àquele tema de como é que a gente usa essa linguagem, ela está presente em todo o espectro econômico, só que, às vezes, de maneira um pouco mais velada. Se você pegar o que vai dizer... Qualquer sujeito está sentado numa mesa analisando custo de capital, ou custo de capital médio ponderado, ele vai tomar o que ele chama de risco soberano, como o que ele chama de taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco ou risco soberano? É o prêmio que o governo paga. Por que a taxa livre de risco ou risco soberano? Porque não existe risco de crédito para o governo. Porque o governo é esse agente que você acabou de dizer. Ele é o único agente que tem o poder de emitir um meio de pagamento para liquidar a sua própria dívida. E é por isso que, nos modelos mais tradicionais que existem, utilizados no mercado financeiro, está lá o risco soberano ou taxa livre de risco sobre esta lógica. Porém, a moeda é alguma coisa um pouco mais complexa do que isso. E aí o título que você chamou do terceiro livro, que é o Poder da Abstração Real. Então, a moeda é uma convenção social. A moeda é uma convenção social que deriva da maneira ao contrário do que a gente costuma achar. A moeda deriva da dívida pública e não ao contrário. A dívida pública, como começa ela, que só se difere da moeda pelaquilo que a gente chama de economia do duration, que é o prazo. Mas os dois são liquidez. Uma num determinado tempo e outra em outro determinado tempo. Então, dívida pública e moeda se confundem. Só o tempo que vai ser diferente entre elas. E aí, quando eu digo que é uma questão de convenção,
tem uma frase de um economista que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: em economia, é como você está fazendo apostas num concurso de beleza. Não adianta você apostar na pessoa que você acha mais bonita. Você precisa apostar na pessoa que os demais vão achar mais bonita. Então, há uma reflexividade na economia de um processo de validação coletiva. Que, se todo mundo convencionar que é alguma coisa, vai ser aquela coisa. Porque os preços são formados por convenções, inclusive o da moeda, inclusive a aceitação da moeda. Então, este processo de construção de convenções na economia confunde o que é abstração e real, confunde o que é realidade e aparência. Porque se as coisas aparentarem de tal forma que todo mundo se convença que é aquilo, aquilo vai se transformar na realidade. Desculpa te interromper, só para ver se eu posso chegar a essa conclusão. Então, isso significa que você está dizendo que a tão temida relação dívida-PIB importa porque o mercado se importa com ela? Com certeza. Só por isso? Não só por isso. Nesse dia, o Pércio já contou essa história, então eu vou ser mais explícito aqui nessa história. O dia que eu falo essa frase, que o Pércio acabou contando que eu falei essa frase, é justamente nesse encontro que eu comentei que estava com a equipe. E aí, quando eu digo assim, olha, a discussão de se o Estado tem liberdade para emitir e rolar sua dívida ou não, é mais ou menos como uma discussão se Deus existe ou se Deus não existe. É uma discussão válida para fins acadêmicos, científicos, como existe já há bastante tempo. Mas a fé existe. Ninguém pode discutir se a fé existe ou se a fé não existe. A fé, ela existe. E a fé determina o comportamento das pessoas. As pessoas se comportam de acordo com a sua fé. Em grande medida, a economia se trata disto. Porque a economia formada a partir de preços que são valores presentes de expectativas futuras, ela é determinada a partir do que as pessoas realmente acreditam que vai ser. E é isso que vai determinar preços. Então, o diálogo com expectativas é fundamental por esta relação que a gente tem de expectativas que formam preços hoje. Agora, os próprios bancos centrais, e isso também é interessante, porque às vezes tem algumas coisas que estão no imaginário da gente, né? Por exemplo, a teoria quantitativa da moeda, que várias vezes ela volta, né? Muita gente ainda acha que o processo de controle de inflação está relacionado a um controle de quantidades de moedas que foram emitidas, por exemplo. Aí você vai somando, né? O que é moeda, papel moeda, o que é depósito à vista e tudo mais, são os chamados agregados monetários. Mas já há mais de 4 décadas, os bancos centrais controlam a inflação a partir da inflação como sendo uma febre, um sintoma de uma doença, que supostamente estaria colocando sempre uma lógica de que tem mais demanda do que oferta, ou seja, estou próximo do meu pleno emprego, do fechar o hiato do PIB potencial, e a partir daí eu controlo com uma taxa de juros que diz o quê para as instituições financeiras? Não precisa emprestar dinheiro, nem correr qualquer risco, para qualquer negócio que remunere menos do que 13,75, porque no final do dia eu vou enxugar o seu caixa, vou te dar um título público e vou te remunerar 13,75 livre de risco. Voltamos ao ponto inicial. Esse aqui eu garanto para você. É assim que você coloca e retira. Por que isso é tão importante? Porque esta economia é uma economia totalmente calcada no crédito. O que define uma economia capitalista é que ela é uma economia calcada no crédito. A ideia de que eu preciso poupar antes para depois investir, ela funciona individualmente. Aí, de novo, voltamos a temas metodológicos e filosóficos, de coisas que fazem sentido de um em um, mas quando você soma para o todo não faz sentido. Desculpa te interromper, só trazer para a nossa história recente e tentar me justificar aqui para as pessoas não me matarem de trazer um tema meio árido, que é o seguinte, eu entendi quando você diz, não importa tanto se Deus existe ou não, quer dizer, importa, mas a gente vai ficar para sempre discutindo isso, a fé eu vejo, tem fé. Eu fiz a pergunta sobre a coincidência, vou fazer um comentário talvez um pouco antipático, mas me aguente. Eu fiz essa pergunta sobre a coincidência entre as suas ideias e o arcabouço fiscal, e o quanto importa realmente a relação dívida-PIB, pelo seguinte, no governo Dilma, ela e algumas pessoas perto dela eles não acreditavam que precisasse ser feito superávit fiscal, grande economia, achavam até melhor que não,
Achavam melhor que você desse, porque, por várias razões, era melhor dar incentivo. É defensável. Eles achavam isso. Mas, ao mesmo tempo, eles sabiam que o mercado tinha fé. E eles se preocupavam com a fé do mercado e sabiam que precisavam passar a imagem de que tinham essa preocupação fiscal, que eles não tinham. O resultado disso, pode ser que eu esteja e discorde à vontade, a minha leitura do resultado disso, em parte, são as pedaladas. Quer dizer, aí para satisfazer, porque aí, se você não acredita, mas acha que é importante para o outro, você fala, bom, então vou dar uma satisfação aqui meio disfarçada. Entendi. E eu mesmo vou gastar. Eu vou falar de mim e de agora, boa. Menos do passado. Primeiro que eu acho que assim, a minha visão sobre economia e sobre democracia é sempre da mais absoluta transparência sobre qualquer medida. Por quê? Porque eu realmente entendo o orçamento não como uma peça técnica feita para meia dúzia de economistas discutir. O orçamento é como a gente decidiu cuidar um dos outros, como a gente decidiu viver em sociedade, né? E de quem a gente vai cobrar e para quem a gente vai ajudar, seja na velhice, seja na doença, seja no desemprego. Então, o processo democrático não se completa sem uma clareza sobre a questão do orçamento. Por isso, desde o início, você pegar as medidas que nós tomamos, vão meio na contramão do indicativo que você estava dando aí. Vamos pegar alguns exemplos. O caso do desenrola, por exemplo. A decisão do desenrola foi: não vai se fazer qualquer tipo de incentivo que não esteja destacado, claro e visível no orçamento. Nós vamos buscar fazer esse tipo de incentivo claro e destacado no orçamento. Não vamos utilizar ou sacrificar o balanço do banco A, B ou C para isso. Estou fazendo de maneira destacada e clara. Para quê? Isso não é importante só para o mercado, para que o mercado possa fazer o accountability disso. É importante para a sociedade, para que ela possa avaliar amanhã se aquela despesa está dando resultado ou não. Para que eu possa ver, porque muitas vezes as políticas públicas não é uma questão só de ter sido mal desenhada ou até má fé, pode-se pensar. Às vezes se pensa uma política pública na melhor das intenções, naquele momento se imaginava que era a melhor coisa a fazer, passou o tempo e você viu que ela não deu o resultado que se esperava, e você precisa revisitar. Para que você possa revisitar, mensurar e analisar, ela precisa ser transparente, clara e contabilizável. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo, e a gente vai tangenciando temas quase filosóficos aqui, é que talvez a minha diferença não é uma coisa tipo assim, eu não acredito e preciso fazer para... Não é isto. O que eu estou testando, e a gente testa muito nos 3 livros, é que a diferença entre o que é realidade e aparência, entre o que é abstração e o que é real, neste mundo reflexivo da economia, ele é bastante cinzento. Eu diria que na filosofia isso já está bastante bem tratado. Até no período que eu estou lá meio de quarentena dupla, quando eu saio do banco e estou lá, eu acabo entrando num grupo de filosofia da física, porque me chamava muito a atenção como os físicos, aquela ciência que era a ciência mais dura, já estava pronta para dizer o seguinte: olha, na verdade, o que é realidade, essa tal de realidade, ela deixa vestígios no meu sistema sensorial. E aí eu vou validando com os meus pares aquilo que eu entendi sobre aquilo. E aquilo passa a ser o que eu entendo como realidade. A própria física já topou fazer isso. Eu acho que isso acontece em várias instâncias. Então, eu não estava dizendo como uma lógica de uma aparência falsa. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é, tipo, esta aparência, ela se transforma na realidade. Ela determina e vai determinar materialmente a qualidade de vida das pessoas, efetivamente. Então, talvez seja um tema excessivamente ousado para falar para quem está indicado para Banco Central e está como secretário executivo, mas naquele momento era uma discussão acadêmica de tentar puxar esse envelope, que está em vários autores. Podemos pegar desde do Levi-Strauss, que vai dizer que o simbólico é mais real do que o real, ou vai pegar o Nietzsche dizendo que a aparência também é uma realidade. Como é que isso se reflete num ambiente onde convenções formam a realidade? Esse era o tema. Continuando um pouco na... Te interrompi, Rafael. Não, continuando um pouco no tema da fé do mercado, parte do plano do novo regime fiscal consiste em zerar o déficit no ano que vem. O governo anterior também chegou a falar em zerar o déficit. Aparentemente, não havia muita fé do mercado naquela promessa.
vejo, pelo que eu li e conversei com as pessoas, que há uma fé do mercado hoje nesse plano, especificamente, de zerar o déficit no ano que vem. Acontece que algumas medidas previstas para aumentar a arrecadação, que é uma premissa básica do arcabouço... Desculpa, falei arcabouço. Algumas medidas... houve retrocesso no sentido... Vocês anunciaram e depois vão rever, que é essa questão que eu mencionei na outra pergunta do imposto sobre comércio eletrônico. E há também novas desonerações, como as desonerações anunciadas nesse plano automotivo, anunciado há algumas semanas. São duas coisas que vão um pouco dificultar, digamos, né, que se consiga chegar nesse plano prometido. E até queria retomar uma fala da Simone Tebet recente, que eu não me lembro onde ela disse, me desculpe, porque eu li no jornal e não guardei, mas ela falou que faltaria cerca de 40 bi para se zerar o déficit no ano que vem. Então, assim, considerando isso, como arrecadar mais se há medidas que poderiam arrecadar e que talvez não avancem? Vou fatiar. O da Simone, da ministra Simone, ela disse numa live que eu, por acaso, estava junto com ela no Valor, ela estava falando, na verdade, que falta 40 bi para o orçamento, de gasto, na verdade, em função da questão do indexador para a correção monetária do orçamento de um para o outro. Então, ela está falando de 40 bi de gastos, porque a partir da queda do teto e volta dessa regra, voltam os mínimos constitucionais para educação e saúde, então teria uma discussão sobre isso. Sobre a questão deste plano comparativamente aos demais, eu acho que, e até um pouco sobre as questões sobre o que eu penso, tinha um professor que dizia sempre uma frase de um jeito que não dá para eu dizer do jeito que ele dizia aqui, eu vou tentar ajustar para caber, que os planos econômicos no Brasil, os lombos são sempre os mesmos, os chicotes é que variam. E eu acho que esse é um plano econômico que tenta mudar um pouco isso. Assim, o que significa dizer o seguinte: a gente vai buscar uma sustentabilidade fiscal, vai buscar zerar o déficit e depois ter um superávit, mas isto não vai ser feito a custas do Farmácia Popular, a custas do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, das pessoas que recebem até 2 salários mínimos, da política de valorização do salário mínimo. Então, quando a gente traz os 600 bi de gasto tributário, que às vezes se chama de reonerações, mas, na verdade, estou revendo outros gastos, que não são os gastos com a maior parte da população, é sobre isso que envolve discutir se depende da arrecadação. É um outro tipo de corte de gasto, é um tipo de corte de gasto tributário, que muitas vezes, alguns desses que a gente estava discutindo, a gente encontrava ali programas de subvenção que eram apresentados no balanço de empresas listadas em bolsa. Aquela subvenção representava 40%, 44% da distribuição de lucros de uma empresa. Mas tem uma ideia de quanto a gente pode conseguir no corte desses gastos no próximo ano? Por exemplo, esta vitória do STJ que a gente teve, né, que ontem até se tentou uma interpretação que depois caiu. Quando começou o programa, era um programa em torno de 4, 5 bi. Foi se colocando mais coisas nesse plano de subvenção, chegou numa projeção de 90 bi para este ano. 90 bi. Num programa que, às vezes, você enxergava ali abertamente, no balanço da empresa. E ninguém está criticando a empresa. Se existir o recurso para regime competitivo, ela precisa utilizar. E dá para voltar tudo? Esses 90 bi? Esse é o trabalho que nós estamos fazendo para a gente separar o que é uma subvenção de investimento e o que é subvenção para custeio. Lógico que o pessoal às vezes fica discutindo, não é 90 bi, é 77, ou é menos, ou é mais. Dizia um físico quântico que projeções são sempre muito difíceis, especialmente sobre o futuro. Então, você fala, bom, quanto vai ser essa arrecadação? Depende de como vai estar a atividade econômica, depende de como é que vai andar a economia, depende de uma série de fatores. Mas a gente sabe que a projeção seria desta monta. Então, o que a gente vem fazendo é tentar cortar estes gastos, menos como uma direção de é isso que precisa ser feito, mas estamos trazendo para a luz do sol e fazendo essa discussão. Se a gente pegar esta medida, se a gente pegar o preço de transferência, por exemplo, uma outra medida também que a gente... O que é o preço de transferência? Só para você entender. Muitas vezes, uma empresa que exporta um produto para uma filial dela, num paraíso fiscal, de maneira subfaturada,
para ela ter prejuízo aqui, não pagar imposto aqui, e no paraíso fiscal ela também não paga imposto. E de lá o produto vai para o destino final. O ministro citou alguns exemplos, por exemplo, se Turks and Caicos importasse tudo que ela importa de soja, ela passaria o ano coberta de soja. Ela não tem área para receber tudo que ela importa de soja, por exemplo, né? É desejável eu ter... E assim, a OCDE reclamava com a gente disso. As empresas norte-americanas reclamavam com isso. É desejável que eu tenha um sistema tributário que confere uma vantagem competitiva à empresa que tem maior inclinação a arrepiar a lei? Não. Não é desejável, essa não é a vantagem competitiva que eu deveria querer. Boa parte das medidas que nós estamos anunciando são medidas quase de conformidade e compliance, ou seja, eu estou me equiparando ao que são medidas que já existem lá fora. Tributação sobre offshore, exatamente a mesma coisa. Eu estou equiparando ao que já existe lá fora, que, por coincidência, acabam aumentando a arrecadação. Sobre a questão do ceticismo ou não, o que a gente assiste desde o começo do governo, acho que o primeiro anúncio acho que foi 12 de janeiro, se eu não me engano, quando o ministro anuncia um pacote de medidas, muitas dessas que eu estou comentando aqui, e que existia uma projeção de reduzir o déficit de mais de 2% do PIB para 1% do PIB. E aí várias outras, como você mesmo citou, a questão da remuneração dos combustíveis, essa vitória no STJ, o arcabouço fiscal. Eu acho que boa parte delas, no início, carregavam uma alta dose de ceticismo. E eu acho que é legítimo esse ceticismo. Existe um psicólogo, na verdade, que ganhou um prêmio Nobel em economia, justamente mostrando como essas escolhas, para quem está no mercado, existe uma propensão muito mais a uma inclinação mais conservadora do que de ser arrojada. Ela é assimétrica no cálculo de probabilidade. Quem está tratando com recursos de terceiros, geralmente tende a ter uma posição mais conservadora, o que legitima esse nível de ceticismo. O que eu acho que foi acontecendo é que, gradativamente, foi tendo vitórias, e essas vitórias foram demonstrando que aquilo era possível e esse ceticismo foi sendo vencido. A que ponto? Eu acho que é meio indiscutível que o câmbio hoje está num patamar muito diferente do que estava na virada do ano. Então, como dizia alguém, o chato do câmbio flutuante é que ele flutua, mas o patamar realmente é um patamar distinto do que estava antes. As taxas de juros longas, que a gente chama, que é a curva a termo, ela vem cedendo gradativamente e de maneira consistente, elas vêm mostrando essa projeção. As projeções sobre o crescimento do PIB também vêm melhorando, e as projeções sobre inflação e a inflação corrente também vêm melhorando. Então, eu costumo ouvir bastante a opinião de economistas, acho sempre muito produtivo, mas, no final do dia, o que aparece, estou vendo aqui a minha amiga Marta, no terminal do Bloomberg, lá, para mim, importa muito, que é onde está o preço. Ali está o preço de quem colocou o dinheiro mesmo ali, e ali a gente consegue ver efetivamente o que o mercado está apostando. Deixa eu aproveitar, não posso deixar passar esse gancho, que é o seguinte: o senhor falou, tem vários índices realmente bons, melhorando. Não quero tirar o mérito de vocês, acho que vocês muito mérito e também impressionante, alguma sorte, talvez. Mas tem uma coisa que eu não sei quanto é mérito, quanto é sorte, queria te perguntar. A inflação tem melhorado. A inflação ficou muito tempo ao longo do ano. As coisas que eram parte dela, que eram de choque de oferta, cederam mais rápido, né? Alimentos cedeu mais rápido, produtos industriais cedeu mais rápido, mas tinha um núcleo de serviços ali, que é de demanda, que estava alto, e agora o último IPCA veio bom, diminuiu. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: isso finalmente melhorou, depois de juros e tal, não sei o quê. No final das contas, o presidente Roberto Campos Neto estava certo na sua política? Deu certo? Não, eu acho que o Banco Central vem fazendo um trabalho e atuando nesse sentido para colher justamente isso. Acho que eu tenho certeza que ninguém no Banco Central tem qualquer tipo de, ou em qualquer ambiente de desejo de manter taxas de juros altas ou coisa desse tipo. Acho que é uma política calcada em o que realmente se acredita que é o caminho ali, né? Eu acho que tem uma complexidade adicional. Acho que até o Valor fez uma matéria muito interessante sobre o mercado de trabalho essa semana, mostrando como isso vem mudando significativamente, junto com as mudanças também nos padrões de consumo, um tema que o Roberto também vem acompanhando bastante, né? Sobre esse tema do quanto você mudou o consumo para experiências e menos para bens, e isso também afeta um pouquinho essa resiliência. Desculpa te interromper, ser um pouquinho mais específico. A política de juros do Banco Central foi o que causou essa queda? E, junto com essa, se o senhor estivesse lá, nesses meses iniciais, o senhor teria votado diferente?
essa é a famosa resposta que, para mim, eu sempre me sinto confortável de dizer isso. Assim, eu comentar como secretário executivo, eu já nem comentava juros, porque eu já achava que era inadequado eu, enquanto secretário executivo, comentar. Na posição de indicado para a diretoria de política monetária, eu acho que seria um desrespeito com a diretoria do Copom e, antes disso, principalmente com o Senado, que ainda não me aprovou e não me sabatinou. Desculpe insistir, mas desrespeito se o senhor discordar, né? Desculpa, não entendi? Desrespeito se o senhor discordar. Se concordar, é até um elogio. O senhor pode fazer esse elogio aqui. Eu não acho, não, porque seria o seguinte, seria eu atravessando um sinal e opinando aonde eu não devo opinar. Então, para o bem ou para o mal, eu opinar naquilo que não é o meu trabalho hoje, porque o que eu preciso entender, eu poderia ficar muito tentado, do ponto de vista egoístico, a falar como economista aqui, mas eu preciso lembrar que eu não fui eleito. Eu vim aqui convidado por alguém que teve 60 milhões de votos, para estar trabalhando para um governo que as urnas escolheu. Então, em nenhum momento cabe a mim emitir opiniões pessoais sobre isso. Não é para isso que eu estou aqui. Não é para fazer uma própria exaltação do que eu penso, ou coisas desse tipo. Então, eu estou hoje como secretário executivo e estou indicado para ser sabatinado pela casa que é o Senado Federal, uma casa que merece muito respeito. Mas é provável que eles perguntem isso para você lá. Eles podem, porque eles são o Senado, e vão me sabatinar. Mas, agora, neste momento, eu acho que pareceria um desrespeito de quem está achando que já pode começar a comentar em algo que foi indicado, e que, se não tivesse indicado, nem poderia comentar também. Galípolo, eu acho que depois a gente pode voltar para o tema da inflação do Banco Central, temos muitas perguntas, mas eu queria só voltar um pouco no tema anterior, fazer um adendo, quando você fala da questão do setor privado, das empresas, né, das incongruências fiscais ali que vocês acabaram notando, sempre tem uma crítica do setor industrial de que o agronegócio não é tributado corretamente. Isso, e até assim, considerando o peso do agronegócio no PIB, vide o último PIB, né, que surpreendeu positivamente, muito em razão da receita do agronegócio, como vocês vão equilibrar isso, né? Acertar, digamos, essa tributação do agronegócio de uma forma justa, como lidar com isso dentro do Congresso, que tem uma bancada extremamente ativa, e até agora, aparentemente, você tem tido uma relação muito profícua com o Congresso, né, com Arthur Lira. E como fazer para essa relação não melar, que é importante para vocês, essa relação, imagino, né? Diante dessas intenções. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. Eu acho que é a mesma resposta que eu estava dando antes sobre a questão da transparência. A queixa que você colocou, ela realmente existe, especialmente porque o setor industrial, se você comparar, e é sempre esse o ponto que eles trazem com razão, a participação no PIB e a contribuição na carga fiscal, ele é bastante desproporcional, é quase 3 vezes maior, né? Então, eles dizem, olha, a gente contribui muito mais e paga muito mais imposto do que a nossa participação no PIB. Mas, ainda assim, se você, e cabe a gente esclarecer isso, acho que a ministra Simone Tebet até chegou a falar isso hoje, se você pegar o que a reforma está propondo, ela não coloca uma carga tributária adicional no setor agro. Hoje, a reforma, como ela está, ela não pretende ampliar a carga tributária no setor agro. O setor agro tem uma série de particularidades no Brasil. Ela tem uma série de particularidades no Brasil. Mas, quando você pensa pelo sistema que é o IVA não vai onerar mais o setor agro. E aí acho que cabe a gente... Eles vão se dar bem, então. Eu não diria que se dá bem, porque assim, o que o IVA consegue fazer é criar uma isonomia maior. Eu acho que ele consegue deixar de maneira um pouco mais ligada à cadeia produtiva, para que você possa fragmentar menos elos em regimes especiais. Acho que o IVA tem esse benefício ao fazer isso. E acho que existem particularidades ali que para o agro vai acabar beneficiando também nesse sentido, né? E aí tem todo o processo de fazer uma transição no devido tempo necessário. Que realmente, mesmo quando eu trabalhava no setor privado, assim, eu passei por experiências bastante curiosas de, às vezes, ter um grupo de investidor
Eu lembro uma vez de um grupo investidor japonês que eu estava explicando e o sujeito, na terceira vez que eu expliquei como é que funcionava o sistema tributário brasileiro, ele achou que era uma piada. Ele falou, mas é sério isso, de verdade? Vamos chamar uma outra pessoa? Aí o pessoal brasileiro falou, não, é isto mesmo, funciona deste jeito mesmo. Então, você tem tantas complexidades, tantas particularidades, tantas excepcionalidades, que simplesmente a simplificação já vai ser um ganho monstruoso. Mas eu acho que você tem razão do ponto de vista de a gente conseguir trabalhar na comunicação para que a gente possa explicar para os diversos setores e também para os diversos entes da federação, né, no caso do Senado, como cada um deles vai ser afetado a partir da proposta que está lá da reforma. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele diz isso constantemente, mas disse mais recentemente numa entrevista, acho que foi para a CNN, que o Congresso ele é liberal e ele é que eu escrevi aqui, centro-direita e liberal. E, no entanto, como eu falei e você concordou, tem havido uma relação muito positiva entre o Congresso e o Ministério da Fazenda, que era justamente a pasta em que mais se duvidava que isso fosse acontecer. Como que aconteceu isso? Assim, explica para a gente um pouco como que foi esse match. A relação com o presidente Arthur Lira e também com o presidente Pacheco, ela é muito boa, e eu acho que ela está apoiada naquele tema que a gente comentou antes, de uma transparência. Assim, não significa que vai existir concordância em tudo, mas assim, eu realmente... Não é que eu não posso reclamar, eu só tenho a agradecer mesmo a relação que a gente teve até agora com as duas casas, porque a todo momento a gente sempre estabeleceu um canal muito aberto de diálogo, dizendo, olha, isso aqui é um problema para a gente, ou eles dizerem, isso aqui é um problema para a gente. E aí, eu acho que se você tiver pessoas com bom senso na mesa, fica muito mais fácil as coisas caminharem, sabe? Assim, tem muita coisa que é ruído, tem muita coisa que, a partir de graus muito elevados de abstração, se transforma em terminologias que você fala, mas vamos descer para o problema prático. E aí, quando você desce para o problema prático, às vezes as coisas diminuem bastante as divergências, mas desde o primeiro momento, tanto o presidente Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira tem sido uma transparência, uma franqueza. Toda vez que vai surgir um tema que é problema, eles me chamam, me ligam para conversar, para passar, e eu também tento procurá-los sempre quando tem algum tema nesse sentido. Dá para a gente entender, então, que, a partir disso que você está dizendo, que sempre que há um ruído, uma divergência, digamos, entre o que vocês estão discutindo com o Congresso e o que o PT pensa de forma institucional, vocês têm conseguido... Então, eu só tomaria cuidado com... Que essa narrativa, que há o debate que vocês estão conduzindo se sobressaia. Eu só tomaria cuidado com o PT, porque vamos pegar o tema do novo regime ou do arcabouço. Como é que foi o caminho que ele foi tomado? A primeira pessoa a ver foi o Roberto Campos, fora do Ministério da Fazenda. A primeira pessoa que a gente apresentou. A segunda foi a Simone Tebet. A terceira foi o ministro Geraldo Alckmin. Então, quando a gente fala de governo, a gente precisa lembrar qual foi a composição de forças que foi eleita neste governo, no qual o PT é essencial, é fundamental, mas a gente tem buscado estabelecer um diálogo com os diversos participantes. Se eu estivesse na Faria Lima, diria stakeholders do processo, para a gente poder caminhar nessa construção de convenções. E aí o que eu tenho para dizer é isso, assim, o presidente Arthur Lira e o presidente Pacheco, a todo momento, estiveram dispostos a escutar, a entender, a gente poder dialogar, trazerem contribuições, a gente poder também escutar o que eles tinham para trazer. E acho que, com bom senso, a gente foi construindo ali, chegando a bom termo. Vocês falaram do agro, queria falar de indústria, rapidinho, até porque é um tema que é caro, e é um tema que é caro também ao PT, aos economistas do PT, o processo de desindustrialização que o Brasil passou aí. Em 1980, a gente tinha, depende da medida, mas a mais alta é 36% do nosso PIB era indústria, hoje em dia é 10%. Algumas medidas dão abaixo disso, de 36%. Mas tudo bem, caiu para burro. A indústria mingou. A primeira coisa que eu queria... E isso é uma preocupação. A primeira coisa que eu queria te perguntar é assim, qual é o seu diagnóstico? Por que a gente passou... O mundo todo passou por processo de desindustrialização, mas muita gente diz, o nosso foi mais grave, foi mais cedo, sei lá o quê. Qual que é o seu diagnóstico disso? E junto com essa, a gente precisa de indústria, necessariamente? De novo, eu não estou de sacanagem de fazer respostas áridas sobre as suas perguntas, é que elas me provocam fazer esse tipo de reflexão. É que eu acho que talvez o próprio conceito de indústria demande ser revisitado. Entendeu? Eu acho que
talvez exista um conceito de indústria como sendo aquela coisa de uma chaminé no interior da Inglaterra, soltando fumaça. Isso deixou de ser há muito tempo. A indústria é um processo. A indústria é um processo de como é que eu aumento produtividade através de especialização, divisão social do trabalho, é disso que se trata. Esses métodos, hoje, eles estão espalhados, não estão mais num único setor, eles estão muito mais espalhados. Então, essa discussão foi tomando outros nomes, né? Complexidade, densidade. O tema é como é que eu produzo mais valor agregado. Esse é o tema. O tema é como é que eu consigo, através de pesquisa e desenvolvimento, através de tecnologia, produzir bens mais complexos, com mais valor agregado. E o que a história mostra é que os países que conseguem fazer isso costumam ter um raio de manobra para determinar a sua política econômica mais amplo, porque passam a ter mais poder econômico. Então, é nesse sentido que eu acho importante. Mas, se você for pensar, vamos comparar com o agro. O papel da indústria no agro é absolutamente essencial. Ou seja, se não tivesse tido um desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento para poder plantar soja onde a gente planta hoje, e aí quão relevante é a indústria que desenvolveu essa tecnologia para melhorar a eficiência genética e produtividade do setor agro, é fantástico isso. Deixa eu aproveitar e perguntar isso. Qual é a diferença, então? A gente tem alguns setores que, com o incentivo do governo, com pesquisa, deslancharam. Os dois exemplos clássicos são Embrapa e Embraer. Deram certo. E a gente tem um monte de exemplo de política industrial que deu errado. Por exemplo, a indústria naval, que cada 20 anos tenta de novo e é um fracasso. Qual que é a diferença, a seu ver, entre os que deram certo e os que deram errado? Que é um jeito de perguntar, qual é, então, essa política industrial? É que eu acho que tem três cortes do tempo. A gente pode ter um corte do tempo, que é o da América Latina, onde o Brasil tem um grande protagonismo, que é esse período do pós-guerra, até os anos 80, que é o chamado Programa de Substituição de Importações, onde boa parte da literatura, inclusive, empregada no mundo, é retirada aqui dos pensadores latino-americanos, né? Chile, Argentina e Brasil. Mas este programa apresentou problemas, em especial, pelo seu padrão de financiamento. Ou seja, você tinha um financiamento, geralmente em moeda estrangeira, para financiar projetos que eram para ofertar para o mercado doméstico. Então, você tinha um descasamento entre passivo e ativo. Você tomava dívida em dólares e tinha receitas em moedas domésticas, porque era uma industrialização voltada para o mercado doméstico. A partir de 79, com o choque de juros do Paul Volcker e o segundo choque do petróleo, quase que a América Latina inteira entrou em moratória, porque você não conseguia seguir nesse padrão de financiamento. A gente assiste, a partir desse período, em especial acelerado nos anos 90, com a entrada da China no OMC, um padrão de industrialização diferente, que é o asiático, que não é voltado para a substituição de importação, mas voltado para se posicionar enquanto exportador no mercado global, né? Se a gente pegasse o comecinho dos anos 80, ali, o Brasil exportava ou tinha uma participação maior na exportação do que a Coreia e do que a China. Hoje, a China exporta o PIB do Brasil. Basicamente, essa é a diferença que aconteceu num período tão curto. E, do ponto de vista de complexidade industrial, o Brasil exportava automóvel para a China, exportava componente de computador. Hoje, você vai olhar para a pauta de exportação da Coreia e você vai encontrar a Samsung, você vai encontrar a Hyundai, você vai encontrar uma série de empresas que exportam produtos com alta complexidade. Eu realmente acho que o que está colocado para a gente é um novo desafio. E acho que o Brasil pode ocupar um papel de protagonismo sobre dois desafios que são desafios geracionais para a gente. Eu acho que é a transição social e a transição ecológica. A transição social, o que eu quero dizer com isso? A gente vive numa sociedade hoje que não é mais predominantemente daquela relação de trabalho que a gente conhecia associada àquelas fábricas no interior da Inglaterra soltando chaminé. São novas relações de trabalho. Construir uma rede de proteção social para esta realidade é distinta. Não vai ser a mesma estrutura de uma rede de proteção da segunda metade do século XIX na Europa Ocidental. A gente precisa pensar qual é a forma de relação de rede de proteção social que nós vamos estabelecer para este tipo de sociedade. Por isso que a discussão que envolve a questão tributária está muito associada a isto. E a questão orçamentária. Porque muitas vezes a gente está falando de uma massa de pessoas que hoje não pode ficar doente, que não pode tirar férias, que vai ter dificuldade de se aposentar. E a gente tem certeza que isto vai voltar para o Estado, porque, afinal de contas, a gente vive em sociedade. Então, como é que a gente vai financiar e como é que a gente vai cuidar destas pessoas? Esse é um tema que eu acho que é um desafio geracional. E o segundo é a questão da transição ecológica, né? Cada vez mais eu acho que a gente precisa pensar
em qualquer tipo de indústria associado, como é que ela vai estar inserida neste processo da transição ecológica, no que eu acho que o Brasil tem uma série de vantagens competitivas. Eu acho que, quando a gente olha para o que foi ali os 2 primeiros mandatos do presidente Lula, eu acho que a gente tem um cenário internacional mais desafiador do que a gente tinha naquele momento. Mas, em compensação, o Brasil hoje conta com características que conferem a ele uma vantagem competitiva muito significativa. O primeiro ponto é o fato de ter reservas. E isso também muda bastante a comparação quando eu faço com outros países, né? O fato de a gente ter ali um percentual significativo da dívida pública e do PIB, que existe, na verdade, para enxugar os dólares que a gente comprou como reservas, é um cenário muito particular de um país na posição como o Brasil. Os Estados Unidos não precisa ter reservas, os Estados Unidos têm dólar, a União Europeia não precisa ter reservas. Então, a gente tem reservas que nos diferencia de muitos dos nossos pares, inclusive vizinhos, que estão voltando a sofrer com restrições do balanço de pagamentos por causa da elevação dos juros internacional. A gente não tem uma ameaça, mérito do Banco Central, para você poder, eu poder falar isso, de um risco sistêmico no sistema financeiro, como está ocorrendo suspeitas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. No sistema financeiro houve ameaças de um risco sistêmico recente, em função da elevação da taxa de juros e do desmonte daquilo que ficou conhecido como quantitative easing ou flexibilização monetária nos últimos anos. Isso não existe esse tipo de risco aqui para o Brasil. E a gente também não tem, na linha do near and friendly, do reshore, que é trazer para perto, o Brasil não é um país que tem problema de conflitos na região, ou dentro dele, nesse sentido, ou que tem um problema de dependência energética, né, como alguns dos países estão sofrendo. Então, eu acho que, ainda que o cenário seja mais desafiador, muito até por herança de algumas medidas dos governos anteriores do presidente Lula, eu acho que o Brasil reúne hoje predicados que colocam a gente numa situação mais privilegiada. Mas qual o papel que o Estado pode ter, se é que algum, para ajudar o país e a iniciativa privada a aproveitar, por exemplo, essa janela ecológica, digamos assim, essa oportunidade ecológica? Por exemplo, o tema da externalidades é um problema que precisa ser colocado com clareza. Né? Assim, qualquer tipo de produção, qualquer tipo de produto, qualquer tipo de consumo que gere uma externalidade positiva para a sociedade, ele deve ser precificada, essa externalidade positiva, e deve ter, por exemplo, uma estrutura tributária que contemple isso. O inverso também é verdadeiro. Né? Então, a compreensão das externalidades é fundamental, a compreensão de uma rede de proteção social é fundamental, a compreensão de fazer reformas para que a estrutura produtiva não seja coordenada ou montada a partir de distorções que você gera. Né? Eu lembro, para voltar para a primeira pergunta, um dos temas que era sempre muito curioso era, boa parte da minha agenda era sempre recebendo setores ou pessoas que estavam demandando ali um regime especial de tributação, alguma coisa nesse sentido para o seu setor, porque tinha algum tipo de demanda. Eu lembro de setores que eram tributados por um tipo de tributo e vieram reclamar que tinha tido uma redução no tributo. Eu falei, não entendi, por que vocês estão reclamando? Não, é porque, na verdade, a gente não paga porque a gente está num regime especial, mas a gente se credita por aquele imposto que a gente não paga. Portanto, se você reduzir, eu vou ter menos crédito. Tente explicar isso para alguém tente explicar isso para qualquer pessoa. Entendeu? Então, assim, quando você monta um sistema tributário como esse, o Estado está interferindo na alocação, está interferindo na estrutura produtiva e no resultado que a gente tem para a sociedade. Eu acho que esse olhar para frente no desafio passa muito por a gente conseguir superar falsas oposições binárias que tentam uma negar a outra. O papel do Estado não anula nem compete com o papel da iniciativa privada, nem vice-versa. Não há uma oposição, contradição que anula privado e Estado, mercado e governo. Eu acho que a questão é de pensar, e acho que é um pouco da inveja que eu tenho quando vejo os países que conseguiram levar a bom termo a sua sociedade, de uma visão pragmática de como é que a gente consegue trabalhar essas duas coisas, porque não existe nenhuma sociedade que não tenha Estado e que não tenha mercado que a gente conheça. Galípolo, já que você voltou para a primeira pergunta da máquina pública, a inflação ela é uma variante importante quando a gente fala de gasto e receita, né? E, enfim, eu sei que você já disse que não está muito confortável em dar opinião sobre juro, mas você acha que o Brasil iria se beneficiar de uma mudança no sistema de metas de inflação para uma meta contínua, por exemplo, como é uma discussão que tem acontecido? Esse tema do Semenec, né, que foi para o dia 29,
Quem vota é o Roberto, a ministra Simone e o ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad foi já bastante vocal sobre o que ele pensa da questão do sistema de metas de inflação. Acho que o Roberto também... Qual você concorda pessoalmente também, né? De novo, eu tenho uma empatia grande com o Fernando em várias coisas que ele pensa, e por isso que a gente trabalha junto. Mas eu preciso sempre lembrar que eu não estou como economista falando. O que eu penso individualmente não é tão relevante quanto eu conseguir representar aquilo que foi a vontade democrática. Então, assim, eu não estou em nenhum momento aqui falando como um economista. Eu não fui chamado porque eu estudei, eu escrevi meus 3 livros aqui. Eu fui chamado porque eu estou como secretário executivo indicado para ser diretor do Banco Central. Então, me cabe falar uma posição de quem está PJ, não PF aqui. Então, acho que o ministro Fernando Haddad foi bastante vocal sobre a posição dele sobre o sistema de metas de inflação. E a todo momento, a discussão que a gente teve sobre o sistema de metas de inflação, desde o início, desde a minha chegada, seguindo a linha do que eu acabei de dizer, em nenhum momento foi buscando alguma coisa oportunística ou casuística. Assim, o Banco Central tem um protagonismo grande nessa discussão sobre o sistema de metas de inflação, e, assim como qualquer outro tipo de política, o sistema de meta de inflação é debatido sistematicamente à luz do que a literatura vem produzindo e do que são as melhores práticas internacionais. Então, desde o início, todas as discussões estavam nesta linha de pensar o que são as melhores práticas internacionais, quais são as particularidades do Brasil e o que faz sentido você estar a todo tempo aperfeiçoando, porque qualquer tipo de política pública vai demandar aperfeiçoamento ao longo do tempo. Agora, como PJ, considerando a inflação a 5,9%, essa discussão do sistema de metas é uma discussão prioritária? Quando eu disse anteriormente, assim, eu não olho conjunturalmente, porque você colocou, considerando a inflação de tanto. Aí eu acho que a minha resposta anterior coloca... Considerando a inflação que caiu, é isso que eu quero dizer. Assim, não então, considerando o número... Mas, assim, no sentido, a gente passou por um período em que a inflação era uma preocupação premente, para um período em que a gente enxerga isso como dentro do controle. Era isso que eu queria dizer. Assim, considerando esse cenário, que esse não é mais um maior perigo, essa discussão do sistema de metas é uma discussão prioritária? Então, eu volto para a minha resposta anterior. A discussão sobre qualquer política pública ela é absolutamente prioritária e ela é permanente. E, a todo momento, essa discussão foi feita à luz desta lógica. Como uma discussão... Porque, assim, às vezes as pessoas entram na minha sala e quase sempre elas entram com a informação de que o mundo vai acabar se eu não fizer alguma coisa ou se eu não levar algum problema para o ministro Fernando Haddad. Aí as pessoas falam assim, mas você está muito tranquilo. Eu falo, depois que a 5ª reunião a pessoa diz assim, isso é absolutamente prioritário, o mundo vai acabar, você dá uma normalizada naquilo. Então, assim, o que é prioritário no Ministério da Fazenda? Tudo. Tudo é absolutamente prioritário no Ministério da Fazenda, absolutamente tudo. Não há nada que não é prioritário no Ministério da Fazenda. É importante a gente estar discutindo as políticas públicas? Todas elas. O sistema de inflação é uma delas? Sim. Existe até um Conselho Monetário Nacional para discutir ela. Como é que a gente a discute? Sempre a partir de uma visão estrutural e não conjuntural oportunística. Ou seja, o fato da inflação ter caído, ter subido, não afetou em nada. Acho que até isso fica bastante claro na decisão de se respeitar o rito normal. Eu acho que tinha muita gente que falou assim, por que não antecipa a discussão do meta de inflação? Porque não há nada de conjuntural perturbando o tema da discussão da meta de inflação. O tema da discussão da meta de inflação vem sendo discutido e tem muita literatura produzida e disponível no site do Banco Central por técnicos do Banco Central que estão lá analisando qual é o nível de indexação que a inflação, o nível de inflação que produz uma indexação mais alta, qual é a experiência internacional, quais são países similares com a gente. Esse é o tema que vem sendo discutido. É que na campanha vocês foram muito objetivos em relação às prioridades, falando do arcabouço fiscal, da criação de um novo regime fiscal, vocês eram muito questionados sobre isso, né? E a reforma tributária também era uma coisa que vocês falavam muito e que isso vocês, de fato, implementaram no dia 1, né? Assim, começaram a discutir isso no dia 1. Então, daí a minha pergunta também eu talvez, não sei se eu estava tão dentro dessa discussão durante a campanha, mas eu não me lembro de ser uma discussão muito efervescente, pelo menos na imprensa, com sobre a meta de inflação? Não, talvez valha a pena esclarecer isso. Essa discussão no CMNE sobre a meta de inflação, se tivesse ganho o outro candidato, ela seria nessa data também.
ela está estabelecendo, não foi a gente que estabeleceu que agora no dia 29, é do rito. Que como o presidente tocou nesse assunto, né? Mas aí acho que é o que acabou trazendo para a pauta uma coisa que talvez não tivesse tanta repercussão. Aí eu acho que eu já dizia. Considerando a reunião já prevista, né? Aí eu acho que eu já dizia isso antes. O Roberto também disse agora, né? Que o presidente fala o que quiser. Eu dizia da seguinte maneira: de todos nós que estamos debatendo esse tema, só tem um cara que tem 60 milhões de votos. Então, se tem alguém que pode falar sobre esse tema, sobre o tema que ele bem entender, é o presidente Lula. E como eu tenho esse apreço incrível pela democracia, ninguém vai censurar o presidente da República se eu falar sobre qualquer tema. Agora, no rito tradicional da discussão sobre meta de inflação, era nessa reunião que estava no Conselho Monetário Nacional. O estranho seria se a gente fizesse ao contrário, se a gente tivesse antecipado ou postergado, mas no rito do Conselho Monetário já estava marcada até essa discussão. Secretário, deixa eu fazer uma pergunta não conjuntural, porém sobre política monetária. Tá bom. Aí, que é a seguinte: você escreve em algum lugar uma coisa muito interessante, que é que a medida, o procedimento do quantitative easing, depois da crise de 2007, 2008, foi uma espécie de experimento natural que provou, a seu ver, eu acho que tudo bem, que não é universal, que a teoria quantitativa da moeda não vale sempre. Não é que você não aumenta a quantidade de moeda, vai ter inflação. Não teve, evidente, porque estava num processo recessivo, ociosidade de fatores, experimento. Tem pelo menos 2 artigos muito bons que dizem, argumentam, provam, mostram que a regra de Taylor foi seguida até um certo ponto em 2011 e tal, e que a condução do Banco Central da política monetária durante o governo Dilma, com o presidente Tombini, foi também um experimento de não seguir a regra de Taylor, e que provocou mais inflação, depois até desemprego junto com isso e tal, que tirou as coisas do caminhar que vinha. E também seria um experimento, na minha leitura, seria um experimento oposto a esse que você propôs, no sentido de que dera um incentivo no momento em que talvez estivéssemos próximos do pleno emprego, e isso gerou só inflação. Minha pergunta para você é: que lição você tira da condução da política monetária do BC naquele período? Eu acho que eu vou tentar voltar um pouco antes sobre a questão teórica que você estava falando, né? O tema do quantitative easing, eu acho que é só um tema mais agudo de alguma coisa que já é a gestão das autoridades monetárias. Como eu estava falando na outra resposta, as autoridades monetárias não ficam, elas controlam a inflação via taxa de juros, justamente porque elas sabem que para quantidades distintas de moedas podem existir inflações distintas. Esse é o tema, né? Então, se a gente pegar o que aconteceu no quantitative easing, por exemplo, o que acabava acontecendo é que, só para dar um número que talvez não fique muito claro para todo mundo quem está falando aqui, o Banco Central americano, quando começa a crise de 2008, ele tem no seu balanço mais ou menos uns 900, 800 bilhões de dólares. E aí, o mercado é uma coisa bastante curiosa, porque o mercado ele funciona diferente do que a gente está acostumado. No mercado, a gente aprende na escola que a contradição é um erro, né? E que você precisa de 2, 3 pessoas para extraírem um valor de alguma coisa, precisa todo mundo olhar para a mesma experiência e tirar o mesmo valor. No mercado é o contrário. Quando todo mundo olha para aquele preço e tira o mesmo valor, o mercado para de funcionar. Porque se todo mundo achar que aquele preço está bom e não vale a pena vender, não vai ter ninguém vendendo. Ou se todo mundo achar que só vale a pena comprar, você vai ter bolha. Se todo mundo achar que vale a pena vender, você vai ter recessão. O que os bancos centrais passaram a fazer é, já tendo colocado a taxa de juros num patamar negativo, eles passaram a comprar ativos para exercer a outra ponta. Ou seja, como todo mundo queria vender os ativos, os bancos centrais passaram a comprar os ativos para ter demanda e formar preço. Em que volume? Entre 2008 até o começo da Covid, a gente chegou em 4,5 trilhões de ativos no balanço do Banco Central. O Banco Central comprava, americano, mensalmente, algo próximo de 120 bilhões de dólares mês. Títulos privados, títulos públicos, títulos de municípios, títulos de empresas estavam quebradas. Tudo que se possa imaginar. Se eu somar os bancos centrais do mundo, os 5 principais, a gente passa de 30 trilhões de dólares. E depois, de 2020 a 2022, eles dobraram. Eles colocaram mais 4,5 trilhões durante a Covid. Foi para 9 tri. Foi isso que foi feito.
Só que esse dinheiro todo que foi injetado no mercado, se você não tem uma expectativa de demanda, se você não tem esse dinheiro chegando efetivamente em pessoas que estão comprando ativos, ele muitas vezes pode ficar uma liquidez empossada, que pode se transformar numa inflação de ativos financeiros, mas não numa inflação de economia efetivamente, que era mais ou menos o que eu estava tentando explicar nessa passagem que você citou, né? E eu acho que todas essas experiências lá, aqui no Brasil, que a gente teve também em 2008, e agora, de novo, com a Covid também, todas são experiências que a gente tem que levar como um reflexo de entender o que aconteceu, o que não aconteceu, com todas as dificuldades. Os economistas gostam nos modelos de usar uma expressão. Toda vez que o economista se sente um pouco acuado, a gente usa uma expressão em alguma outra língua. Então, a gente usa sempre o ceteris paribus para dizer tudo mais constante. Você faz o efeito disso, mas na economia você não consegue fazer o tudo mais constante. Por isso que são possíveis tantas narrativas na economia, né? Dizer, bom, isso foi reflexo do quê? Às vezes pode ter sido reflexo também daquilo, mas você nunca vai conseguir isolar um efeito puro, porque você tem esse tipo de dificuldade. Mas foi uma experiência malograda, a do incentivo, em 2012? Eu acho que eu não tenho vontade de me dispor a ficar fazendo críticas pessoais, né, ou a períodos específicos aqui. Eu não me sinto nem disposto, como pessoa física, se eu tivesse, e na posição de secretário executivo indicado para a diretoria do Banco Central, me sinto mais ainda desconfortável de ficar aqui, porque acho que não agregaria nada ficar puxando críticas a qualquer período, seja do Banco Central ou da política econômica. Galípolo, a gente vai ter que encerrar, mas antes queria fazer minha última pergunta. Só entre nós, a Bloomberg já foi embora. Não tem jornalista quase aqui. Está ali, estou vendo a Martinha daqui, a querida Marta. Os jornalistas já foram embora. De 0 a 10, sendo 0 muito pouco provável e 10 altamente provável, caso você seja aprovado como novo diretor de política monetária do BC, qual a chance de você ser o próximo presidente? Você sabe que essa resposta a Marta pode dar para você. Né, Marta? Qual é que é? Eu, na condição de indicado do Banco Central, tudo aquilo que vocês já ouviram pode repetir, mas eu agradeço a pergunta, agradeço mesmo. Mas aí eu não quero dizer sim ou não, só probabilidades. Assim, 1, 2, 3, 4, 5, hoje eu estou preocupado com a probabilidade de eu ser ou não aprovado pelo Senado para a diretoria que o presidente Lula me indicou, só para isso. Eu tentei, pessoal. Agradeço muito. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo.